Wrench retorna na guild para comprovar a derrota dos orcs, surpreendendo Sheila por ele ter os armazenado de maneira correta. E por isso, ela pede que ele espere por um momento enquanto surgiam vários comentários a respeito dele, por ter se destacado muito como um novato de classe ferro, mas Sheila retorna com a permissão para que ele possa fazer o exame de promoção para classe bronze, apesar dele ter se registrado há pouco tempo. E vamos até a casa de Lorraine, que não fica surpresa, já que ele era muito forte. E em parte isso se dava a esse corpo, mas só era possível porque ele sabia extrair sua força. E pergunta com qual nome ele se registrou na guild. E ele responde que usou o Wrench Vivier, deixando ela surpresa. A mulher até se engasga e pergunta por que ele usou o seu nome, já que assim iriam saber que eles eram próximos. E Wrench explica que não seria justo com ela se pensasse que tinha um homem estranho entrando e saindo de sua casa, então decidiu que seria seu parente. E apesar dela o compreender, ela diz que não precisava se preocupar com sua reputação, já que era uma mera acadêmica falida, que não pôde se sustentar na capital e veio pra essa cidade, então não se importava com o que pensavam dela. Mas Wrench estava grato porque ela fez muito por ele e não queria causar problemas a ela. E Lorraine diz que, na verdade, ele que fazia tudo por ela, algo que Wrench diz ser mentira, já que afinal foi graças a Lorraine que ele ainda era um humano. E bora deixando aquela inscrição para receber o 7º episódio, e não se esquece de curtir e comentar bastante para dar uma mega moral para esse semi-novato. E aliás, se inscreve no meu canal de jogos também, que tá aqui na descrição, e se chama Nezo Noob, porque semana que vem vamos ter o nosso primeiro vídeo por lá. Mas bora pro anime. No dia seguinte, Wrench volta pra guild e se apresenta pro exame, deixando Sheila surpresa, porque imaginou que ele iria se preparar pro próximo. Mas ele diz que o próximo iria demorar vários meses e um aventureiro cansado chega atrasado. E ele pensa que isso iria fazê-lo perder alguns pontos, já que um aventureiro que não chega na hora não era confiável. Mas um homem chama a atenção de todos e explica que o exame era dividido em duas etapas, onde na primeira seria testado seus conhecimentos e na segunda seria uma prova prática. E Wrench se lembra que a prova prática sempre era alterada e quando fez a sua era colher ervas. Mas agora o exame teórico se inicia e ele se lembra da garota de cabelo rosa que encontrou no labirinto no dia anterior. E pensa que talvez o seu parceiro esteja fazendo o exame oral, já que era difícil pessoas normais saberem ler e escrever. E ele conseguiu aprender graças à aldeia que cresceu, assim como seus conhecimentos em ervas, já que pensou que isso o tornaria um aventureiro melhor, então esse exame seria fácil, já que afinal ele já tinha feito antes. E após o teste, Sheila dá os parabéns por ter acertado todas as questões, o que era muito raro, e explica que como prova prática ele iria formar um grupo com outros aventureiros para realizar um trabalho para guild, com Ryze e Laura, os aventureiros que viu no labirinto. Ryze se apresenta e diz ser um espadachim que usava energia espiritual e cuidava da linha de frente, e a outra era a maga Laura, que podia usar magia de cura e era melhor na retaguarda. Wrench também se apresenta e aquele homem volta a falar sobre o exame prático, onde basicamente seria feito no labirinto da lua nova, e todos receberiam um mapa para que possam chegar no ponto marcado até o pôr do sol, e todos tinham a mesma missão sem nenhuma restrição, e o primeiro grupo a chegar receberia uma recompensa. Todos percebem que seria uma corrida e Wrench fica pensativo. E chegando lá, todos correm para a entrada do labirinto e Ryze pergunta se Wrench já esteve lá dentro, e ele confirma, e Ryze diz que também entrou, mas Lauro lembra que só foram até metade do primeiro andar, deixando ele envergonhado, mas agora eles tinham que ir, mas Wrench pede que eles aguardem, porque antes deviam comprar um mapa, deixando Ryze confuso, já que afinal tinham recebido um da guild, mas Wrench os mostra que esse mapa tinha 15 anos, deixando os dois surpresos. Enquanto ele ia comprar o mapa, o vendedor até oferece por 2 moedas de prata, o que era muito caro, mas Wrench pede apenas o do primeiro andar e sabia que devia custar umas 5 moedas de bronze, um valor que o comerciante acha justo, e ao compararem com o outro mapa eles notam uma clara mudança nas rotas, além da localização de todas as armadilhas, e o comerciante avisa que se eles quisessem passar no teste deviam fazer o que aquele homem dissesse. Mas Laura fica curiosa sobre o porquê a guild daria mapas ruins, e Wrench explica que os aventureiros nunca deviam abaixar a guarda, e por exemplo, aquelas carruagens poderiam facilmente ter os levado ao lugar errado, já que o objetivo desse exame era ver se você
você tem o que era preciso para ser um aventureiro. E deviam se lembrar que a guild podia ser surpreendentemente malvada. E dentro do labirinto eles enfrentam alguns esqueletos e Ranch reconhece que eles tinham muita habilidade em lutar em conjunto, principalmente pela idade deles. Ele até ajuda Ryze com um dos esqueletos e Laura diz que não se lembrava que nesse andar tinha tantos monstros, mas Ranch explica que os monstros estavam sendo atraídos e pega um saquinho no chão porque podiam usar algumas coisas como essas para atraí-los. Ryze fica curioso sobre o porquê isso estava ali e Ranch diz que em breve ele saberia, e além disso tinha uma emboscada à frente. Algo que Laura acha estranho porque os monstros dali não eram inteligentes a esse ponto, mas Ranch explica que não eram monstros, deixando ela aflita porque então seriam humanos e eles teriam que lutar contra eles. Ranch pede que eles tomem cuidado e se preparem. Ele se põe à frente e ao chegar próximo ele segura o dano do primeiro. E Ryze diz que tinha dito que cuidaria da linha de frente, então ele podia cuidar dos outros dois. E com muita habilidade, Ranch quebra o arco do primeiro e o cetro do segundo, fazendo Ryze ficar impressionado. E com isso, Ranch possibilita os dois de reagirem, enquanto Ryze e Laura cuidavam do grandão. E apesar da dificuldade, eles conseguem derrubá-lo. Eles amarram o grupo e Laura fica curiosa se eles também estavam fazendo o exame e perguntam por que fariam isso, e Ryze diz que talvez eles queiram apenas fazer eles serem reprovados, já que o examinador tinha dito que eles podiam fazer o que quisessem. E pergunta a opinião de Ranch, que diz que no labirinto tudo era possível e os monstros não eram a única ameaça, e talvez eles tenham entendido o porquê um aventureiro nunca deva abaixar a guarda. Os dois concordam, e Ryze deixa o orgulho de lado e diz que iria obedecer todas as suas ordens, e assim eles seguem em frente, enquanto Ranch pensava que agora ele podia pegar eles, e da sombra sai um homem que desamarra o grupo, enquanto se perguntava se ele tinha o visto, e diz aos guerreiros que parecia que aquele homem mascarado sabia que eles tinham sido enviados pela guild, e eles se perguntam quem ele seria, e o homem tinha uma certa pessoa em mente, e admite que talvez sua irmã esteja certa. Enquanto isso, o mestre da guild convocava Sheila porque ouviu alguns boatos estranhos sobre o incidente, e diz o nome de Ranch Vivier, o novo aventureiro de quem ela estava encarregada, e algumas pessoas estavam comentando que ele era um criminoso e apareceu do nada em Malte, além de ser muito habilidoso, mas não sabiam nada sobre seu passado. E se isso parecia suspeito para ela, ele só podia concordar, apesar de todos os aventureiros terem algo em seu passado, mas no entanto ele não podia ignorar a acusação e pede que se ela descubra algo, devia reportá-lo. A garota concorda e retornamos pro labirinto até o nosso grupo, que estava de frente a uma porta, já que o destino deles ficava após ela e seria uma das várias salas do chefe deste andar, e não tinha outra forma de chegar no destino sem passar por ela. Ranch pergunta se Ryze já lutou contra um chefe antes, e ele nega porque não era uma coisa para uma dupla de classe ferro, e Ranch questiona se ele estava com medo, mas o garoto volta a negar e ele fala que para um aventureiro não era vergonha evitar uma luta que não possa vencer. Mas um outro grupo chega e com muita arrogância eles questionam se eles realmente achavam que podiam chegar antes no objetivo, e Ranch diz que eles chegaram em boa hora, deixando Ryze e Laura curiosos, enquanto os outros aventureiros diziam que o grupo deles tinham apenas duas crianças e um esquisitão mascarado, mas Ranch diz que não gostava que eles falassem com ele dessa maneira, apesar de estarem fazendo o mesmo exame, e os aventureiros continuam arrogantes e dizem que Laura era bem bonita e devia vir com eles, mas Ryze se põe à frente porque não deviam falar com ela, e além disso eles chegaram ali primeiro, então não deviam ficar em seu caminho. Os aventureiros ficam incomodados e Ranch ergue sua espada, fazendo eles ficarem com medo, enquanto diziam que era apenas uma brincadeira, mas Ranch diz que não gostava de piadas e eles tentam se desculpar e prometem que não iriam tentar impedi-los de entrarem primeiro, mas Ranch os deixa ir na frente porque eles iriam descansar um pouco. Os aventureiros dão risada e aceitam sua proposta e os chamam de burros enquanto entravam na sala do chefe. Ryze até questiona qual era a ideia de Ranch, porque dessa forma eles iriam perder, já que era uma corrida, mas Laura já tinha entendido e Ryze pergunta se ele queria mostrar como era uma luta de chefe, mas Ranch diz que não era só isso e
aqueles aventureiros começam a gritar desesperadamente e são levados da sala por funcionários da guild. E explica que mesmo que você perca, ainda continuaria vivo e questiona se isso tranquilizava Ryze. E como tinha dito, não é vergonhoso evitar uma luta que não se pode vencer. Mas Ryze responde que apesar dele estar certo, ele não podia fugir porque se fizesse isso, ele nunca mais iria voltar e nunca poderia se tornar um aventureiro de verdade, fazendo Ranch se lembrar de alguns momentos do passado enquanto pensava que um aventureiro que foi quebrado uma vez se tornava fraco. E quando isso acontecia, a maioria simplesmente abandonava a profissão, mas Ryze optou por não fugir, porque seguiu seus instintos e essa era a parte mais importante do que é necessário para ser um aventureiro. E como ele tomou sua decisão, eles podiam enfrentar o chefe e chegamos no final do 6º episódio. Muito obrigado quem ficou até aqui e não se esquece daquela mega moral com seu curtida, inscrição e compartilhamento. Valeu e até a próxima!